Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. 52 dias para a restauração da sua vida. Esse trabalho é maravilhoso. Eu amo essa fase, esse período dos 52 dias. Porque nós intensificamos em Deus, tiramos mais tempo ainda com Deus, e oramos e jejuamos todos juntos, na mesma fé, na mesma visão, no mesmo propósito. Sabe? É aquela união no espírito. É por isso que as coisas acontecem, porque se 2 ou 3 concordarem acerca de uma coisa, são muitos concordando. A oração de um justo é poderosa e eficaz, é a oração de muitos justos. E nós buscamos, e hoje nós vamos estar clamando na reunião do Deus que Sara, às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19h30, amanhã às 7 da manhã em São Paulo, e ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 77 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. 52 dias para a restauração da sua vida. Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas em 52 dias, aqueles muros foram completamente restaurados. Porque Neemias, com uma outra fé, uma outra visão, outro espírito, assumiu a liderança da restauração. Até então ninguém tinha conseguido fazer nada. Mas quando uma pessoa focada, com outro espírito, determinada, disciplinada, assumiu aquilo lá, tudo foi mudado num tempo recorde. 52 dias, isso é um milagre. Um milagre que eles viveram, porque era impossível, eram muralhas gigantescas. As pessoas caminhavam em cima dela. Não tinha como. Mas com a ajuda de Deus e muito foco e determinação, tudo foi feito. Então, se você se lançar para valer, buscar Deus, se volta para Deus. Às vezes as pessoas perguntam, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Busca Deus. Busca Deus. Se você buscar Deus, Deus vai fazer. E nós vamos te ajudar. Nós estamos buscando, invocando o nome do Senhor e Ele tem agido de forma poderosa. Todos os anos temos vivido a glória de Deus e esse ano não vai ser diferente. Vamos buscar. Foca nesse propósito, permaneça firme nele. Não se desvia, não se distraia. Vamos até o fim. A perseverança tem que ter ação completa. E Deus vai fazer tudo que Ele está determinado a fazer na sua vida, que é só coisa boa. Ontem eu falava dessa palavra, aqui de Hebreus 10:30, que diz, minha é a vingança. Aqui, você encontra tudo que eu vou falar em 1 Samuel, do 1 ao 22. Só que eu vou ler só esses 2 versículos, porque a leitura é extensa. Diz assim, ó, 1 Samuel 24, agora o 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração, o seu coração na Almeida Corrigida, doeu o coração de Davi. Lhe doeu o coração, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Aqui no 13 diz assim, ó, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei minha mão contra ti. Saul, nós sabemos da história de Saul. Um sujeito que se perdeu quando foi alimentando todo tipo de sentimento miserável, especialmente da inveja. Saul tinha inveja do Davi. Eu tinha inveja da unção do Davi, do poder do Davi, do carisma, da forma dele agir. As pessoas gostavam dele, isso
fazer com que ele sentisse esse incômodo, essa inveja. Ele tocava a harpa. O Davi tocava, ele não tocava. Então, só que ele era o rei. O Saul era o rei. Então, ele podia focar naquilo que era o chamado dele, o propósito da vida dele, a unção que ele recebeu, e desenvolver aquilo. Não. Ele se distraiu. Ele se desfocou completamente da sua unção, do seu chamado. E fez do Davi uma obsessão. Ele passou a ficar obcecado pela figura do Davi. Então o Davi incomodava ele demais, causava inveja nele. E ele só pensava em destruir com Davi. Só pensava nisso. Sabe quando uma pessoa pensa na outra, dia e noite, e na mente ela se vê fazendo mal para outra, e a pessoa não sabe viver de outra maneira, senão dia e noite obcecada por aquela pessoa, em se vingar daquela pessoa. E por quê? Se o Saul tivesse parado e encarado a verdade sobre ele, por que eu tenho esse incômodo tão grande pelo Davi? Por que eu estou obcecado em matar o Davi, em destruir com o Davi, tirar o Davi da minha vida, do meu caminho? Se o Davi não é um problema para mim, não é meu inimigo, não é nada, por que eu quero tanto destruir com o Davi? Talvez ele tivesse chegado no ponto de entender que ele era um invejoso. Como tem muitas pessoas, que se elas parassem e perguntassem realmente para elas assim, sabe? Por que eu não gosto da pessoa? Por que ela me incomoda tanto? Por quê? O que acontece? Por que eu me sinto desse jeito em relação a ela? Por que eu tenho esse sentimento contra ela? Talvez muitos chegariam no ponto e conhecereis a verdade vos libertará. Você não vai conseguir se libertar de nada se você não encarar a verdade. Enquanto você arrumar desculpas, fugir da verdade, se esquivar daquilo que você deve fazer, você não chega a lugar nenhum. O Saul não fez isso. Então, o Saul saiu mais uma vez, pegou 3.000 dos seus melhores homens, para quê? Para perseguir, para ir em busca do Davi. Sendo que ele deveria estar envolvido com as coisas que realmente eram importantes. Davi não era o inimigo dele, não era problema na vida dele, não era. Ele transformou aquilo num problema. Mas o Davi nunca foi um problema para ele, muito pelo contrário. O Davi sempre foi um apoio para ele. Foi um aliado. E que ele podia ter feito bom uso daquele aliado. Mas ele não fez. Então o que ele fez? Pegou 3.000 dos seus melhores homens mais uma vez e foi perseguir o Davi. Você imagina o quanto esse homem estava, a mente dele completamente débil. Uma mente débil. Porque ao invés de ele estar defendendo o país, cuidando do povo, defendendo as fronteiras de Israel, dos filisteus, ele estava pegando os 3.000 dos melhores homens dele para perseguir alguém que amava o país, inclusive ele. Que nunca tinha feito um mal a ele. E ele queria simplesmente acabar com uma pessoa que nunca foi inimigo. Davi nunca foi inimigo dele. E aí ele parou e precisou ir ao banheiro e entrou numa gruta, numa caverna. E olha como são as coisas, né? Quando ele entrou naquela caverna, o Davi estava lá dentro com todos os seus homens escondido. E estava escondido, se escondendo de quem? Do Saul. Então o que Deus fez naquela situação? Deus
preparou uma situação para testar o Davi. Preparou uma situação para testar. Porque o Davi estava na caverna e devia estar numa situação bem difícil. Por causa de quem? Por causa do Saul. Ele estava numa situação difícil por causa de quem? Por causa do Saul. Naturalmente que lá dentro ele devia ter sentimentos vários, né? Quando o Saul entrou, que eles viram que o Saul era o Saul que tinha entrado na caverna, os próprios homens que estavam com ele disseram: hoje se cumpre a palavra que o Senhor lhe prometeu, que entregaria todos os seus inimigos nas suas mãos. O Davi foi devagarzinho e cortou um pedaço do manto do Saul. Quando ele cortou um pedaço do manto do Saul, o coração dele doeu. Ele sentiu aquela dor no coração, que era a repreensão do Espírito Santo. Naquele momento, ele foi abençoado com aquela sensibilidade ao Espírito Santo. E voltou e falou para os homens: que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. E não deixou que ninguém fizesse isso. Depois, quando Saul saiu e seguiu o caminho, ele também saiu com um pedaço do manto, chamou Saul e falou: aqui, ó. Hoje o Senhor entregou você nas minhas mãos, mas eu não te fiz mal. Eu não fiz nenhum mal a você. E ainda falou: tem gente que tem falado para você que eu tô contra você. Mas eu não tô. Eu não tô contra você. Aí ele usou essa expressão, ó: dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Eu não sou ímpio. Eu não sou ímpio. O Saul, se tivesse no lugar do Davi, tinha matado o Davi. Mas o Davi não matou o Saul. O Saul teria matado. Se o Saul tivesse nas mãos o que o Davi teve, ele teria acabado com Davi. Mas o Davi não. Sabe por quê? Porque o Davi tinha sensibilidade ao Espírito Santo, tinha temor a Deus. O Davi entendia que ele não podia fazer justiça com as próprias mãos. Ele entendia muito bem esse princípio bíblico. Minha é a vingança. Ele podia ter se vingado de um homem que estava tentando tornar a vida dele amarga, que trabalhou para transformar a vida dele no inferno. Mas ele, mesmo tendo o homem nas mãos, ele não fez nada. Ele não se vingou. E ainda usou essa expressão: de ímpio vem coisas ímpias. Por isso que eu não vou levantar a mão para a sua vida contra você, porque eu não sou ímpio. Ímpio tem atitude ímpio. Ímpio se vinga. Você pode estar aí e dizer que você é um cristão, que você está na igreja, você pode ser pastor, isso e aquilo, mas se você é uma pessoa vingativa, você é um ímpio. E é por isso que você tem essas atitudes ímpias. Porque de ímpio, aqui ó, dos ímpios vem coisas ímpias. Todo ímpio tem atitude ímpio. Agora o justo tem atitude justo como Davi, tem sensibilidade ao Espírito Santo, tem temor de Deus, não se cansa de fazer o bem, não faz justiça com as próprias mãos, não age com deslealdade, com ingratidão, porque o Davi mostrou a integridade dele ali. Ele agiu com justiça porque ele era justo. Ele não foi, o Saul era um desleal, ele não era, porque ele não era ímpio. Ímpio é desleal, ímpio é ingrato, ímpio é injusto, ímpio se vinga, ímpio quer destruir, quer o mal, odeia, quer acabar com a vida das pessoas. Mas o justo não. O justo entende que a vingança é de Deus. O justo não se cansa de fazer o bem. O justo não age com ingratidão, não cospe no prato que comeu. O justo não age com deslealdade.
O justo, ele tem atitude justo. Por isso que ele é leal, ele é fiel, ele é grato. Ele não tem atitude de ímpio, porque de ímpio vem coisas ímpias. Se você está aí e você se diz de Deus, mas você é uma pessoa infiel, desleal, ingrata, cospe rapidinho no prato que você comeu, um dia alguém te estendeu a mão, te abençoou, foi com você, esteve com você, e de repente quando você se sentiu contrariado, isso e aquilo, logo você mostrou que não havia nenhum temor, nenhuma consideração, nenhum comprometimento. Isso é coisa de gente ímpia. Gente ímpia, assim. Gente ímpia não é grata. Gente ímpia é desleal. Gente ímpia. De ímpio vem coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra você, porque eu não sou ímpio. Eu não sou ímpio. Então, preste atenção nisso. Falar que é cristão, que é de Deus, é uma coisa. Mas cadê as obras agora? A fé sem obras é morta. Você pode dizer que isso é uma coisa, mas como é que você age? Qual o seu procedimento na vida? Como é que você reage? Qual o seu comportamento? Como é que você se comporta diante das situações da vida, de uma ofensa, de uma contrariedade? Você muda toda vez que as circunstâncias mudam? Você muda toda vez que as circunstâncias mudam? O Davi tinha todos os motivos para matar o Saul, e ele teve ele nas mãos. Mas não fez nada. Porque, ao contrário do Saul, o Davi temia Deus. E ele mesmo disse, de ímpio vem coisas ímpias. Por isso eu não vou fazer isso com você, porque eu não sou ímpio. Sabe, nós precisamos orar a Deus para o nosso coração doer, como o do Davi. Toda vez que estivermos perto de cometer uma loucura com a nossa vida. Se o Davi tivesse feito justiça com as mãos dele, talvez tivesse morrido, talvez nunca, possivelmente, com certeza, se ele tivesse matado Saul, se ele tivesse tocado no ungido do Senhor, porque ele mesmo falou. O Saul pode até não estar tendo um comportamento correto, mas ele é ungido. E se Deus ungiu, quem sou eu para tocar? Eu não vou tocar. Eu não vou fazer uma loucura dessa com a minha vida. Mas, se ele tivesse feito, ele tinha alterado o destino dele. Certamente ele nunca teria assumido o reino. Nunca teria se tornado o grande e forte Davi. Ele teria se vingado. Pronto, estou livre de Saul. E depois? Você se vinga, sacia sua carne, dá aquele prazer, se alimenta daquela vingança. Me vinguei! Me vinguei, dei o troco, paguei, você vai me pagar. Tem gente que adora dizer isso, né? Você vai me pagar, você vai me pagar. Pronto, se vingou, né? E agora? E agora? E agora? Ele tinha se vingado. Se ele tivesse se vingado, pronto, tô vingado, me vinguei. E depois? Depois, não ia contar com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, com a justiça de Deus, e jamais, com certeza, teria assumido o trono. Teria estragado com a vida dele para o resto da vida e ia ter que carregar o peso de ter feito justiça com as próprias mãos, derramado sangue de ungido. Bom, mas eu preciso me vingar. Você precisa porque você é ímpio. Porque se você fosse uma pessoa convertida a Deus, você não teria esse espírito, você combateria. Você até o fim diria, se o Saul é assim, eu não vou descer ao nível dele. Eu não vou estragar com a minha vida. Eu não vou arrasar com os meus dias para fazer a minha carne se sentir melhor. Quando você se vinga,
você nunca vai ver a justiça de Deus na sua vida. Porque Deus vai dizer para você exatamente assim, você já fez justiça, você não precisa de mim para fazer justiça. Você não vai ter nada da minha mão em relação à justiça. Deus até poderia ter feito justiça. Talvez você está aí, se você já for uma pessoa que se vingou e fez e aconteceu. Eu vou me vingar. Ok. E depois? Eu nunca encontrei um que tivesse vencido, prosperado, tivesse construído uma vida abençoada depois. Por quê? Porque é o que Deus diz para a pessoa, você já se vingou. Você já teve a sua justiça. Você já fez a justiça. Não tem mais nada para você. Você já fez justiça. Entendeu? E o que é pior, né? Além de você ficar apenas com a justiça que você tentou fazer, e as suas justiças são como trapos de imundícia, não servem para nada, nós nunca vamos conseguir fazer nada com a perfeição de Deus. Você ainda arrasa com a sua vida, altera o seu destino, altera completamente o destino. O seu destino. O Davi teria alterado o destino dele. Como Saul alterou, por agir daquela maneira. Não era por Saul ter terminado mal daquele jeito. Não era. Ele não foi ungido para terminar derrotado daquele jeito. Ele foi ungido para terminar vitorioso. Como Davi, ele foi ungido para terminar vitorioso. Mas o Saul passou a ser um ímpio com atitude de ímpio. E o Davi escolheu ser justo com atitude de justo. Ele escolheu ouvir a voz do Espírito. O coração dele doeu, quer dizer, ele tinha sensibilidade a Deus. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. De ímpio vem coisas ímpias. Mas de justo vem coisa justa. O justo perdoa, esquece a ofensa, deixa Deus vingá-lo. O justo espera pelo Senhor. O justo tem o seguinte pensamento: se Deus não fizer nada, eu também não vou fazer. Porque eu vou entender que essa é a vontade de Deus. Eu vou deixar na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus e quem vai fazer justiça é Ele. E ainda que Ele não faça nada, eu ainda confiarei no Senhor e vou continuar praticando o bem. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher se você não desanimar. A Bíblia diz que você deve pagar o mal com o bem. O mal com o bem. De ímpio vem coisa ímpia. Então, se você se diz justo, mas só tem atitude de ímpio, você faz igualzinho os ímpios, você não tem nada de justo aí. De ímpio vem coisas ímpias, mas de justo vem coisa justa. Vem aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Se você muda toda vez que as circunstâncias mudam, significa que você não é dirigido pela palavra. Você é dirigido pelas suas emoções. E Deus está te convidando a ter esse comportamento do Davi. Esquece a ofensa. Perdoa. Limpa o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se você ler aqui, você vai ver que o próprio Saul chorou quando viu a atitude do Davi e falou: você é mais justo do que eu. Por quê? Porque eu teria te matado e você não me matou. Eu teria me aproveitado dessa oportunidade, mas você não. Aquilo era um teste para o Davi. Deus estava testando a confiança dele. E ele passou no teste. Não se vingou. Foi diferente do Saul. O próprio Saul falou assim: que homem na face da terra que encontra com o seu inimigo e deixa ele ir em paz. Mas Davi deixou. Porque Davi era justo e tinha um comportamento justo. Saul não. Saul era ímpio e tinha um comportamento ímpio. Que Deus ilumine o seu entendimento. E que o temor de Deus faça parte da sua vida. Confie em Deus, espera por Deus, deixa Deus fazer justiça na sua vida. De Deus vem a justiça. É Deus
Deus é quem nos vinga. Deus é que nos vinga. O nosso vingador, está escrito aqui, ó. Minha, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará seu povo. Aleluia. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Olá, Deus te abençoe. Quero convidar todos de São José do Rio Preto e região para estarem conosco na terceira caminhada solidária que o Ministério Mudança de Vida tem realizado. Um trabalho muito abençoado que tem produzido muitos frutos. Esse trabalho vai ser dia 25 de julho, começa às 15 horas na Represa Municipal Lago 3. E eu tenho o prazer de estar aí, eu vou estar aí para dar uma bênção especial para todos às 17h30. O trabalho começa às 15h e às 17h30 eu vou dar às 5h30. Uma bênção especial, eu creio que Deus vai abençoar grandemente todos que vão estar conosco. Eu espero por você. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra, meu Deus, mude completamente a visão dessa pessoa e que ela se quebrante, que ela receba essa palavra de forma revelada e que transforme completamente a visão dela, o entendimento dela, seja aberto, que ela realmente tenha, meu Deus, um coração sensível, como o do Davi, que chega a doer quando está prestes a dar um passo errado. É assim que a gente constrói uma vida abençoada, meu Deus. É fazendo o que é certo mesmo, quando a nossa carne está urrando. É fazendo o que é certo, que se preciso for, abrir mão da própria vida para te agradar. É assim que tem que ser, porque esse é o caminho dos vencedores. É assim que uma pessoa vence, meu Pai. Foi assim que o Davi venceu. Foi fazendo o que é certo, não o que a carne dele pedia. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino milagres agora em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Prospera, engrandeça o teu nome na vida delas, mostra a tua força e o teu poder, porque elas têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, Senhor. Ó Deus, nós precisamos de mais semeadores. Essa pessoa certamente tem sido abençoada pelo programa. E se ela se tornar um semeador dele, ela vai ser, meu Deus, cada vez mais abençoada e recompensada. Desperta mais. Onde esse programa estiver chegando, que sensibilidade ao teu espírito, um coração quebrantado, que libera perdão, meu Deus, esteja acontecendo agora, que o espírito de temor, meu Deus, que essa pessoa tenha um comportamento justo através de atitudes justas, porque de ímpio só vem coisa ímpia, meu Pai. Ó Deus, abra a mente dessa pessoa, que ela perdoe, que ela esqueça a ofensa, que ela siga o caminho dela em paz, que ela deixe tudo nas tuas mãos, porque o Senhor diz para ela, minha é a vingança, deixa eu fazer justiça na sua vida, porque se você deixar eu trabalhar, eu vou fazer o que é certo e vou te promover e te honrar. Obrigada por tudo, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e o clamor dos 52 dias. Não quebre o propósito, esteja firme, porque Deus quer te abençoar grandemente. Não altere o seu destino, tentando se vingar, fazer justiça, fazendo justiça com as próprias mãos. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Confie em Deus. Esqueça a ofensa. Siga o seu caminho em paz. Tenha a atitude justa do Davi. Ele teve um bom fim porque ele fez escolhas corretas.
Faça escolhas corretas. Cada decisão é uma semente que você lança. Decida bem a sua vida, para que a colheita seja bendita. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.